Boa noite. Eu venho falar que desde a minha conversão no Evangelho, tinha um hábito muito de perguntar se as pessoas tinham o hábito de ler a palavra de Deus. Algumas pessoas falavam que não lia, outras pessoas falavam que lia de forma esporádica, outras pessoas falavam que só iam para a igreja e ouviam a pregação, mas não conferiam. E outras pessoas elas falavam que ensinaram para elas que elas não podiam ler a palavra, que elas podiam interpretar errado. Isso algumas igrejas. Então, o objetivo aqui não é causar discórdia entre igreja, falar mal de igreja. Cada um tem sua convicção no que ensina. Mas o que a palavra diz é o seguinte: no Salmo 1, versículo 2, diz que a sua satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele está mandando nós meditar nessa palavra aqui de dia e de noite. Outra passagem no livro de Tiago 1,5 diz a seguinte: se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante às ondas do mar, agitadas e levada pelos ventos. Não imagine que tal pessoa sim receberá alguma coisa do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Neste texto de Tiago, de capítulo 1, versículos de 5 a 8, diz que se nós tivermos fé e pedir a Deus, ele vai conceder sabedoria a todos. Não fala que é só para uma pessoa, para outra pessoa. Ele fala que ele concede a todos. Outras advertências bíblicas que nós temos é que elas nos recomendam ler a palavra de Deus. No livro de capítulo 1 do livro de Tito, fala o seguinte: fé e conhecimento, né, que é segundo a piedade, fala assim, se fundamentam na esperança da vida eterna. Então não basta eu ter só fé, eu tenho que ter conhecimento também. Então todos nós temos que nos orientar para que nós nos atenhamos a ler mais a palavra de Deus. Outra passagem na carta de 2 Pedro 3,18 diz o seguinte: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, mais uma segunda advertência. Segunda não, terceira advertência, que ele nos recomenda crescer no conhecimento da palavra de Deus. E Deus concede a todos. Na passagem de Apocalipse, no livro escrito por João, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: bem-aventurado aqueles que leem bem como os que ouvem as profecias deste livro e as praticam. Não basta só eu ler, entender, falar, se eu não praticar. Então, bem-aventurado aqueles que leem bem como os que ouvem e praticam as palavras da profecia desse livro. Em outra carta, Paulo escrevendo para Timóteo, no capítulo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte: antes crescei, enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, que é falar da palavra, e ao ensino, ensinar outras pessoas. Então, Paulo está advertindo Timóteo para que Timóteo e nós, né, no caso, ensinamos, leia a palavra e ensinamos às outras pessoas. Então, todas essas advertências, geralmente, elas estão baseadas para que nós, cada vez mais, venhamos ler a palavra de Deus. Não ir no culto e só olhar aquela pregação que foi feita por um pastor, ou seja lá, outro cargo eclesiástico. Nós temos que observar o que está sendo dito e fazer o que está escrito lá em Atos 17, 10. Fala que os bereanos, à medida que Paulo pregava, os bereanos conferiam a palavra para saber se Paulo estava pregando de acordo com a palavra. É muito comum você olhar o texto de pregações e ver distorção do sentido da mensagem. A mensagem quer transmitir uma informação e a pessoa distorce. Aí eu já ouvi muitos dizer assim: mas é porque Deus ele vai dar interpretação para um de uma forma, para outro de outra forma. Não. O sentido da mensagem bíblica é único do início ao fim. Então não tem como ter duas interpretações do mesmo texto. Só se você isolar o texto e falar o que você tem vontade de falar. Aí é outra história. Mas a palavra de Deus ela não tem duplo sentido. Ela tem um sentido único que direciona a Cristo e depois de Cristo direciona ao julgamento. Então nós não temos duplo sentido, mensagem que tem duas informações. Isso aí fala de pessoas que não leram e não estudaram a palavra. As advertências são para que estudássemos. Já fui em pregações de pessoas que falam assim: eu já vi gente que nunca leu a Bíblia e Deus usava. Não. As advertências na Bíblia manda todos nós
Se você não tem a capacidade de ler a palavra, mas que você tem uma boa instrução, e você tendo uma boa orientação, você acaba pegando o conhecimento também, mas tendo uma boa orientação. Vi muito se também uma advertência em relação às pessoas falar assim, grandes líderes falam o seguinte, porque no livro de Hebreus diz que nós temos que ser obedientes à palavra, Hebreus 13:17, sede obediente aos vossos líderes espirituais e submisso à autoridades que eles exercem. Nesse texto as pessoas usam para falar que a pessoa ela tem que seguir o líder, né? De tudo que ele falar. E eu já vi até líderes de forma grossa, advertindo as pessoas, falando assim, se você não tá afim, então segue o seu caminho. Não, tá errado. Porque a palavra, no 17 diz isso, mas no versículo 7 fala o seguinte, lembrai-vos dos vossos líderes, que vos ensinaram a palavra de Deus. Então, nós temos que lembrar dos líderes que ensinaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida que tiveram, imitai-lhes na fé. Então, a gente tem que observar boas condutas de bons pregadores. Porque se a pessoa prega e ela não segue o que ela está pregando, vai seguir o versículo lá de Mateus 23, que fala assim, dos fariseus, né? Fazei o que eles dizem, mas não fazei o que eles fazem, porque eles não fazem o que pregam. Então, essas advertências é para a gente só se atentar para não sermos enganados por vãs teologias. No mesmo capítulo 3 de Hebreus, no versículo 9, ele fala assim, não vos deixeis influenciar pelas várias doutrinas heréticas. Então, as doutrinas elas têm que estar de acordo com a palavra de Deus. Elas não podem ter duplo sentido, acrescentar doutrina, tanto é que Paulo fala na carta de Tito, para não acrescentar doutrinas humanas, ritos humanos, essas coisas aí são fardos pesados em cima das pessoas. As pessoas estavam instituindo regras e doutrinas que não existem. Então, para que nós não venhamos ser enganados por essas doutrinas, nós temos que ler a palavra de Deus. Esse é o meu conselho e o conselho que Paulo dá, que Tiago dá, que toda a palavra de Deus dá, que Deus nos dá o conselho, para que nós lemos mais a palavra de Deus. É isso aí, boa noite.